Eu sou Jaqueline Lima, nascida, crescida na cidadezinha do interior de São Paulo, Suzanápolis. A minha jornada não foi muito fácil, como a de milhares de mulheres não são. Mas o que eu entendi, o que eu coloquei dentro de mim, que não é o que as pessoas pensam sobre mim, e sim o que o Senhor tem reservado, o que o Senhor pensa sobre mim. Então, o livro, quando eu fui convidada a escrever, a participar, eu entendi que o meu testemunho, com certeza, iria edificar a vida de mulheres. Mulheres que, como eu, nascida num lar bem humilde, onde a palavra humildade tem um peso muito forte, onde não tinha nome, não tinha sobrenome, mas aí quando Jesus chega, ele chega mudando o curso da história, ele chega fazendo algo extraordinário, assim como ele fez na minha vida. Filhas de pais separados e tenho um casamento abençoado, que eu sou amada há 21 anos, completei agora esse mês 21 anos de casada. Do nada, hoje tenho a minha empresa, Kadosh Confecções, diagnosticada com uma doença, uma enfermidade, a qual os médicos diziam que eu seria talvez uma pessoa inútil, hoje formada em bacharel em teologia e pregando a palavra de Deus. Então eu sou a prova viva de quando Deus escreve a sua história, ninguém mais pode contar diferente. É só viver o propósito, é só confiar, é só crer. Lutas de desafios eu tenho diariamente, constantemente. Mas quando vem aquele dia, sabe? Aquele dia que você acha que não tem jeito, que fala assim, agora eu vou parar. Aí o Espírito Santo chega e muda e fala, olha o que você já passou, onde você chegou, então vai. Então eu só confio em Deus sempre e deixo ser conduzida pelo Espírito Santo. A passagem do rei Ezequias, ele fala muito comigo. Rei Ezequias era um rei muito jovem, e quando ele pega o reinado com 25 anos de idade, o texto vai dizer que ele vai fazer tudo o que o seu pai Davi fez. Mas Davi não era pai do rei Ezequias. O pai dele era Acas e foi um rei mau. Só que ele olha para o exemplo de Davi. Mesmo que ele tinha um péssimo exemplo dentro de casa, ele olhou para o exemplo que o rei Davi, o maior rei da Bíblia. E o que eu quero dizer para você, mulher, que talvez não tenha nascido num lar, né, espetacular, grandioso, como meu pai, que infelizmente foi alcoólatra, hoje liberto, e eu tenho orgulho de cuidar dele, pega o exemplo daqui, da palavra de Deus, o exemplo de Jesus. Aqui tem histórias, aqui tem homens e mulheres que você pode ter como exemplo. E eu resolvi fazer isso como o rei Ezequias. Eu peguei o exemplo da minha mãe, eu peguei o exemplo dos meus avós e falei, eu vou trilhar o meu caminho. Embora eu ame muito meu pai, sei da dificuldade que é o alcoolismo, as lutas, a doença, mas eu decidi trilhar um outro caminho. Então eu peguei aqui o exemplo maior aqui, falei, não, eu vou traçar a minha história. E como Débora também é minha inspiração. Débora, mulher de Lapidote, profetiza. Então, como mulher do Francisco, que é o meu esposo, serva do Senhor Jesus, ministra da palavra de Deus, então nós mulheres, nós podemos ser sim, pregadoras, profetas, evangelista, professora e ser mãe, como eu sou, ser esposa, como eu sou. Então aqui a Bíblia, a palavra, é o nosso guia, é a nossa bússola. Então eu pego essas duas histórias, como rei Ezequias e como Débora, uma mulher que estava à frente do seu tempo, e vou vivendo o meu legado. Olha, o que eu quero deixar para as mulheres hoje é que não importa o seu começo. O que importa é a sua trajetória na caminhada do meio para o final. Como eu vim num lar bem humilde, não tinha nada. Meu primeiro emprego foi 16 anos de idade, cortando cana. Então eu sei o que é dificuldade. E hoje
eu tenho meu próprio negócio, trabalhando, lutando, que eu quero dizer para as mulheres que veio uma situação como eu vim, é que você pode ir muito longe, muito além. E eu me vejo daqui a muitos anos muito maior. Se hoje eu gero 15 empregos, eu quero gerar 100 empregos no meu município. Eu quero ajudar os adolescentes, como eu estou fazendo, dando o seu primeiro emprego. Porque o meu primeiro emprego registrado foi num corte de cana. Então hoje eu ensino jovens e adolescentes a arte da costura. Então, o meu legado que eu quero deixar é o do aprendizado, sabe, de fazer a diferença. E que quando elas olharem para mim e falar assim, nossa, a Jaqueline, uma mulher preta, de origem humilde, chegou onde ela chegou, eu sei que Deus pode fazer isso na minha vida também. Então é isso, é o meu testemunho, a minha vida, eu sei que vai impactar a vida de outras mulheres, de outras pessoas. Então eu me vejo muito além e não aceito menos do que isso, sabe por quê? Porque o meu pai é dono do céu, dono da terra, manda em tudo. Então eu vou aceitar menos por quê? Se eu, sendo uma pessoa má, porque a nossa natureza é má, pecaminosa, como a palavra do Senhor diz, nós sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Imagina o nosso Pai Celestial, o que nos pode nos dar, o que nos pode reservar. Então eu sei que eu vou estar muito, muito além. Se o Senhor me recolher, é ganho, é lucro, porque eu vou estar na glória. E se até quando Jesus voltar, daqui 30 anos, eu sei que o Senhor já vai estar comigo em outro nível, em outra patamar. Então eu só enxergo alto, baixo, jamais. Sempre olhando avante, acima. Olha, a história legado para mim foi bem pontual, porque quando eu entendi que a minha história, o meu testemunho, não iria ficar somente aos redores ali do meu estado, da minha região, que poderia chegar a nível Brasil e até internacional, eu falei, uau, meu Deus, o meu testemunho, como o Senhor disse, iria chegar a muitos lugares, aos 4 cantos do Brasil e até nível internacional. Então foi um impacto quando eu entendi. Quando você olha e alguém fala, mas é só um capítulo, eu olho e vejo, não é um capítulo, é a minha história. Então esse é o meu legado, esse é o que eu vejo que a editora, a Grazi, a Aline, toda essa produção que está sendo feita, eu vejo assim que foi uma inspiração vinda direta do céu para a vida dessas mulheres. Eu vejo assim o Espírito Santo chegando e soprando e falando, vai, faça. Tem muitas mulheres com muito legado e vai ser alcançado vidas, transformação. E é isso.